realmente nenhum tipo de reação militar. A revista britânica The Economist destacou, em publicação da última quinta-feira, dia 28 de agosto, que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, marcado para amanhã, 2 de setembro, na primeira turma do STF, é histórico. Será a primeira vez que um ex-presidente brasileiro é julgado por tentativa de golpe de Estado. Segundo a publicação, o processo simboliza uma ruptura com a tradição de impunidade em casos que ameaçam a nossa democracia. A revista afirma que, se Bolsonaro for considerado culpado, o país, apesar de dividido, poderá superar o período de maior polarização política. Abre aspas. É um momento extraordinário para o Brasil. Em um país com longa história de ditaduras militares, é a primeira vez que alguém é julgado por tramar um golpe, fecha aspas, escreve a revista The Economist. A análise também aponta sinais de esgotamento do bolsonarismo. A revista cita pesquisa mostrando que 69% dos eleitores acreditam que Eduardo Bolsonaro prioriza os interesses da família em vez dos do país, indicando desgaste da influência política da família. A Economist avalia que o julgamento pode marcar o início de um novo ciclo político, menos polarizado, e abrir espaço para reformas estruturais no STF, no Congresso e também na economia. A conclusão é que o Brasil tem a oportunidade de se recuperar institucionalmente e possivelmente se tornar um exemplo de superação do populismo para outras democracias. E aí eu quero ouvir, claro, mais uma vez a opinião de Walter George. Walter, esse julgamento é sim uma oportunidade de superar ou pelo menos diminuir a nossa polarização, né, entre o lulismo e o bolsonarismo. Quem ocuparia esse vácuo? E se você realmente acredita que esse extremismo com a prisão de Bolsonaro pode dar espaço aí a ações, a discursos, a pensamentos mais democráticos aqui no nosso país? Bom, primeiro é interessante a gente ver uma revista com o peso da Economist, que deve-se dizer, inclusive, que não pode ser acusada de comunismo, de ser simpática à esquerda ou coisa que o valha. Uma revista, uma publicação muito respeitada no mundo liberal. Né? Ver esse reconhecimento de que o Brasil está dando um exemplo ao mundo, porque isso é fato, com a sua disposição, a disposição da sua estrutura de Estado, de enfrentar uma tentativa de golpe de Estado, né? Mesmo que haja, e aí a revista faz menção a isso, eu concordo, mesmo que faça menção a alguns erros pontuais, algumas situações que poderiam ser evitadas e estão acontecendo, em parte de um processo tão amplo, né, e tão longo como esse, não haveria de ser um processo marcado apenas por acertos. Então, há erros pontuais que devem ser anotados para uma posterior correção. A gente espera que não tão cedo, mas se a gente vier conviver com situações semelhantes, para a gente não repetir. Agora, a conclusão da reportagem, eu acho que ela, infelizmente, não encaminha para que a realidade nos apresenta. Essa ideia de que a polarização vai acabar, né, que, enfim, que como resultado no final desse processo, nós teremos o fim da polarização, pelo contrário, né? A gente está no meio de um processo pré-eleitoral e o que as pesquisas apontam é exatamente um ambiente de polarização. Você tem a população dividida. Algumas pessoas são mais rigorosas no termo e dizem que não é polarização porque a gente não tem dois extremos. Mas nós temos dois polos, nós temos dois lados, nós temos dois grupos disputando o poder nesse momento. E isso é muito nítido pelas pesquisas, que você tem um país que continua dividido. Você tem, tanto é que o nome do ex-presidente Bolsonaro, mesmo já sendo inelegível, por outra decisão que não é essa, mas a decisão, inclusive, da Justiça Eleitoral, não é nem da Justiça Comum, ele já está inelegível. Caminha para ficar mais inelegível ainda com essas condenações. Mas ele já é inelegível em situação anterior. E mesmo assim, o nome dele continua sendo aquele que polariza, né, a disputa com o presidente Lula, caso ele venha disputar a reeleição, o presidente atual. Então, eu acho que esse horizonte do fim da polarização não está colocado a curto prazo, pelo menos, ou como efeito imediato, por exemplo, para a próxima eleição. Agora, eu entendo que tem sido um processo tão traumático, né, que certamente ele vai deixar lições e vai limpar mais o nosso ambiente político para uma perspectiva de futuro. Então, só não acho que seja, como uma revista chega a apontar, como um efeito imediato,
e consequente de tudo que está acontecendo, meio que como se fosse já um passo de mágica. Eu acho que a gente tem algumas lições que serão tiradas disso, de médio e de longo prazo, que melhorarão o nosso ambiente político. Agora, isso não está dado para o curto prazo. Isso, a eleição do ano que vem, por exemplo, repito, as pesquisas estão apontando isso, a gente tenderá a ter uma repetição. É por isso, por exemplo, que com o Bolsonaro inelegível, os nomes que estão se colocando dentro do campo dele, com possível apoio dele, todos eles têm falado abertamente em anistiá-lo. Quer dizer, nós estamos, o ex-presidente está enfrentando um processo, não foi sequer condenado ainda. Esse julgamento que a gente está falando vai começar ainda amanhã, e já se está falando em anistiá-lo, né? E quem está falando em anistiá-lo são aquelas figuras que disputam o espólio dele, a perspectiva de ser candidato representando o seu grupo, exatamente como forma de ter a perspectiva de apoio do próprio Bolsonaro. Então, isso significa dizer que ele vai continuar sendo uma pessoa influente, o Lula vai, pelo outro lado, continuando sendo uma pessoa influente, e a gente vai ter esse ambiente polarizado nesse sentido, que as pessoas acham que é uma coisa negativa e que não abre espaço para uma terceira via. Eu acho que nesse momento não é o que está colocado. Então, só essa conclusão final da entrevista, da matéria, é que eu acho que não se confirma na perspectiva que a gente vê. Agora, de resto, acho que é uma boa imagem que o Brasil está passando para o mundo com relação à estrutura de sua democracia, quando você compara com os acontecimentos americanos, que são muito parecidos com o que a gente vê aqui, inclusive com ataques de multidões à sede do Congresso. No caso deles lá, foi apenas ao Capitólio, a sede do Congresso, mas situação muito semelhante do que a gente enfrentou aqui, com lá, com apoio muito mais explícito do então presidente, que era o Donald Trump. Eles não conseguiram combater isso com eficiência e o Trump acabou voltando ao poder. Eu acho que o Brasil está nesse sentido, na comparação entre os dois fatos, sendo hoje um exemplo que o mundo tem reconhecido. E eu entendo que essa reportagem da The Economist, que, repito, não é uma publicação de esquerda, não é uma publicação que tenderia a fazer elogios gratuitos, pelo menos, a um governo de esquerda, ou a um país hoje controlado por um governo de esquerda, que essa não é uma questão do governo, é uma questão do Estado brasileiro, é uma questão muito mais, nesse momento, da justiça do que do executivo ou do governo. Esse reconhecimento eu acho que é importante inclusive para fortalecer a posição dos ministros, dos julgadores, né, que estão sob muita pressão, até em função dessa polarização. Se você tem metade da população, dos eleitores, manifestando a intenção de votar no Bolsonaro, você imagina que grande parte dessas pessoas fazem parte de uma pressão para que ele não seja condenado, na verdade, fazendo pressão para que ele não fosse sequer julgado, não estivesse sequer sendo julgado. Então, eu acho interessante essa visão. Agora também a gente eu tenho dito isso. É importante que a gente tenha essa visão do mundo sobre o que está acontecendo no Brasil, mas mais importante é que nós próprios brasileiros tenhamos consciência da importância desse momento histórico que a gente está vivendo. Com toda certeza, Walter, é uma lição não só